Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Política Internacional, numa semana em que vamos discutir o plano israelita de anexação de mais territórios palestinianos que tem estado a criar tensão em alguns países a nível internacional e também uma análise sobre as eleições legislativas que ocorreram na Síria a 19 de julho. E para fazer essa discussão temos como convidado o Dr. Edson Urazeca, quem mais uma vez agradeço a presença e dou as boas-vindas ao Política Internacional. Muito obrigado, Egna, por mais este convite para conversarmos aqui e trocarmos impressões em torno da atualidade internacional. Nesta semana que, de facto, temos estas duas questões que é, nas últimas semanas, até vamos dizer, a questão de Israel, que está a intensificar a construção de assentamentos ou colonatos no território ocupado da Cisjordânia, mas também para as eleições e reações que têm havido em torno das eleições que ocorreram na Síria. Dr. Urazeca, a questão palestiniana ou Israel, mais de 40, 50 anos que tem estado a dominar a política internacional e com alguns níveis maiores de tensão e também de exposição, e a questão que eu gostaria, e na verdade não é uma questão, o que eu ia pedir é que explicasse aos nossos telespectadores de que é que nós estamos a falar, quando falamos de relações israelo-palestinianas e por que é que estas relações são sempre alvo de discussão a nível internacional, ou seja, estão no topo da agenda de segurança internacional a nível internacional. O conflito israelo-árabe, israelo-palestiniano, ele existe desde o final da primeira metade do século XX, mais concretamente. O conflito israelo-árabe inicia no dia 15 de março de 1948. Antes disto, dependendo da literatura que podes consultar, há de falar da origem do conflito israelo-árabe antes disso, mas o que há antes não é necessariamente um conflito entre Israel e os países árabes. O que existe é um conflito dentro da Palestina, do território da Palestina, entre duas comunidades, a comunidade judaica e a comunidade árabe. Digo que começa no dia 15 de maio. Por que eu digo isto? Porque antes de 1948, antes do dia 14 de maio de 1948, não existia o Estado israelita. O que aconteceu é que existia o território palestiniano, não necessariamente Estado. Vou tentar explicar isto, como é que funcionou. Os judeus estavam naquela região que hoje é conhecida como Palestina, eventualmente, e as pessoas que dominam mais as questões religiosas e bíblicas conhecem melhor essa história. Os judeus, em algum momento, acabaram saindo daquela região e foram se refugiar no exílio na altura do Império Romano. O Império Romano, com as conquistas do Império Romano, e nestas lutas com a comunidade judaica, muitos judeus saíram e foram viver no exílio nos territórios, nos países vizinhos, e outros foram para a Europa. Mas a partir do século, vamos assim dizer, XIX, sem ter que contar todas as especificidades, a partir do século XIX, quando surgem movimentos nacionalistas em várias partes do mundo, surge também o nacionalismo específico dos judeus, o chamado sionismo, que vai defendendo a ideia de que é necessário criar-se um Estado para os judeus, porque já começava a haver perseguição de judeus em várias partes do mundo, na Europa, na América e por aí em diante. O antissemitismo estava a aumentar e os judeus começaram a fazer pressão para que fosse criado um Estado, ou houvesse um território em que se pudesse criar um Estado. Houve várias correntes sobre onde é que esse Estado poderia ser estabelecido. Há um cenário que era que o Estado podia estar em África, houve o cenário da América Latina, mas a maior parte dos grupos sionistas, dos grupos de judeus organizados na Organização Mundial Sionista, a maior parte deles sempre defenderam a necessidade de voltar à Palestina, porque é lá onde há uma história que aparece, que é contada nos livros sagrados, da promessa que Deus havia feito para este povo, que pudesse ser salvo da escravatura onde estava, no Egito, e depois ia aquele território. Então, houve sempre vamos assim dizer,
como é que chama isto aqui? Uma ligação espiritual e religiosa que levou a que a pressão fosse no sentido de o Estado ser criado onde? No território da Palestina. E, entretanto, no território da Palestina havia alguns judeus, mas também já habitavam, a maior parte do povo que habitava na Palestina ao longo deste tempo que muitos judeus estavam no exílio, eram os árabes. Então, quando entramos no século XX, eu dizia que houve vários... surgiram movimentos nacionalistas, incluindo, para além do judaísmo, os movimentos nacionalistas dos árabes, etc. Mas o ponto é que, desde o século XIII, aquela região começou a ser dominada por um outro império, o Império Otomano, que dominou vários territórios, tanto da região do Médio Oriente, como até da Europa, muitos territórios. Este império foi dominando os territórios árabes, ou de maioria árabe, da região do Médio Oriente, e neste império conviviam tanto árabes, judeus e vários turcos, os dominavam eram os turcos neste império, mas por causa da rivalidade entre grandes potências, tanto o Império Otomano como os impérios coloniais europeus, como a França, o francês, o britânico, há um conjunto de rivalidades que levaram a que o Império Otomano fosse ficando enfraquecido e os territórios que outrora eram dominados pelo Império Otomano foram sendo dominados pela França e pela Grã-Bretanha, tanto no norte de África e no Médio Oriente. Então, quando entramos na Primeira Guerra Mundial, em 1914, o Império Otomano entra do lado da Alemanha. Entra do lado da Alemanha na guerra e contra a França e a Grã-Bretanha. França, Grã-Bretanha e a Rússia. É neste contexto que, no contexto da guerra, já sabe a repetição, a Grã-Bretanha cria um cenário que era para se embarcar os territórios que ainda estavam com o Império Otomano. E um dos territórios que ainda era dominado pelo Império Otomano era o território da Palestina. Era o território da Palestina. Termina a guerra, quer dizer, e isso levou à assinatura de um conjunto de acordos. A Grã-Bretanha fez várias promessas sobre o mesmo território, o território árabe. Por quê? Em 1916, no contexto da troca de cartas entre o Henry McMahon, que era o alto comissário britânico no Cairo, no Egito, e o xerife Hussein de Meca, foram trocando cartas e nesta correspondência, chamada Correspondência Hussein-McMahon, a Grã-Bretanha prometeu que ia ajudar os árabes, o xerife Hussein de Meca, a unificar os territórios que ainda estavam sob domínio otomano para criar um Estado único para os árabes. Em troca, os árabes comprometiam-se a revoltar-se dentro do Império Otomano para enfraquecer o Império Otomano e depois acontecer o quê? Enfraquecendo o Império Otomano, facilitava a vitória dos aliados na frente oriental na Primeira Guerra Mundial. Isso é de 1916. E os árabes fizeram a sua parte. Fizeram a revolta, enfraqueceram o Império Otomano, que facilitou a vitória dos aliados naquela frente. Só que a Grã-Bretanha, para além de assumir esse compromisso com os árabes, assume um segundo compromisso com a França. Simultaneamente, sobre o mesmo território, ou parte do mesmo território. Os territórios a que me refiro são os territórios que hoje está o Estado iraquiano, está o Estado sírio, está o Líbano, está a Jordânia, está os territórios palestinianos e está Israel. Então, assume um compromisso o chamado Acordo Sykes-Picot. Era um diplomata francês, François Picot, e um membro do parlamento inglês, Sykes-Picot, Mark Sykes, do Parlamento Britânico. E neste acordo, que era secreto, o que é que eles combinaram? O que é que nós vamos fazer com os territórios do Império Otomano quando terminar a guerra? Então vamos dividir. Vamos dividir e a divisão, basicamente, eu dizia o quê? A Síria fica para o lado da França, a Palestina, Iraque fica do lado da Grã-Bretanha. Isso em 1916. Desculpa, sim, 1916. Em 1917, a Grã-Bretanha assumiu um outro compromisso a prometer parte do mesmo território para uma outra entidade, que são os judeus, na chamada Declaração Balfour.
E é esta confusão toda que foi criada pela Grã-Bretanha nestes anos, que desemboca, que acabou culminando no chamado conflito israelo-árabe. Por quê? Terminada a Primeira Guerra Mundial, como satisfazer as partes? Não há como satisfazer as três partes quando estamos a falar do mesmo território. O primeiro, obviamente, a ser satisfeito é a França, uma grande potência, aliada da Grã-Bretanha. O que é satisfeito é a França e agora e os árabes. O que fazer? Uma forma que encontrou a Grã-Bretanha foi dividir a Palestina. Primeiro divide a Palestina e queria a Transjordânia, que hoje conhecemos como Jordânia desde a década de 50. Divide a Palestina, cria a Transjordânia, para ser um Estado árabe, de maioria árabe, vamos assim dizer, que é para colocar um dos filhos do Sharif Hussein. O Sharif Hussein tinha dois filhos, Faisal e Abdullah. Então divide a Palestina, cria a Transjordânia para satisfazer um dos filhos do Sharif Hussein. E no Iraque coloca o outro filho exatamente, o Faisal, como uns dois reinos. E a questão da Palestina permanece, quer dizer, uma parte da Palestina, resta ainda outra Palestina. O que fazer? Continua a ser a maior parte da população lá, o que é árabe, mas há uma promessa que fez aos judeus. Só que a declaração que foi feita, tal chamada Declaração Balfour, tinha duas interpretações. De tal forma que quando foi aprovado, tanto os judeus como os árabes não tiveram problemas em aceitar. Só que para os judeus, a criação de um lar nacional judaico era interpretada como a formação de um Estado na Palestina. Para os árabes, a formação de um lar nacional judaico na Palestina é como se fosse mais ou menos um centro de refúgio, já que os judeus estavam a ser perseguidos na Europa, então ia-se encontrar uma espécie de campo de refúgio para albergar, não necessariamente a criação do Estado. Então, o ponto aqui é este: enquanto os judeus defendiam que é Estado, os árabes defendiam que é e que não. Mas há uma história longa do mandato britânico sobre a Palestina, que começa em eu penso que em 1920, a data não me foge. Há uma série de confusões que vão acontecendo do final da Primeira Guerra Mundial até a declaração do Estado de Israel. Então nós vamos avançar, em vez de eu falar disto, porque pode levar muito tempo. E não temos esse. Que nós não temos, exatamente. Vamos avançar até 1947. A Grã-Bretanha já não consegue conciliar as duas partes e está preocupada em abandonar a Palestina, porque já não consegue resolver o problema que está a viver, porque está a levar, se é que podemos dizer, porrada tanto do lado dos árabes como do lado dos judeus, porque todos eles querem que a Grã-Bretanha saia. A Grã-Bretanha coloca o caso às Nações Unidas, diz que já não consigo resolver este problema. Ajudem-me a resolver isto em 1917. 47, desculpa, 1947. A partir daí, as Nações Unidas criam uma comissão que foi fazer um estudo, que trouxe dois relatórios, para o relatório da minoria e da maioria em função do número de votantes e dos membros do coisa, mas o que defendia-se era, um dos relatórios dizia, vamos criar um Estado, 12 Estados, um para os árabes, um para os judeus, o outro dizia que não, vamos criar um único Estado, eventualmente um Estado federal em que vamos ter 2 Estados federados. Para os judeus, a melhor solução são 2 Estados. Para os árabes, nem Estado federal, nem 2 Estados. O território é nosso, nós temos a maioria. Aprova-se a parte que diz vamos criar 2 Estados, a chamada Resolução 181. Então, quando se aprova esta resolução, em 1940, na reunião que houve em 1947 das Nações Unidas, a ideia de criação de 2 Estados, o que vem a seguir é uma espécie de guerra civil, ou de guerra entre comunidades, a comunidade árabe e judaica dentro da Palestina. Esta guerra, que começa no final de 1947, vai até o dia 14 de maio de 1948. Por quê? Antes do dia que a Grã-Bretanha havia prometido retirar-se do território, que era no dia 15 de maio, a Grã-Bretanha, antes de chegar o dia, por causa da população que tinha, já no dia 14 retirou-se. O alto comissário, ou o responsável pelo mandato, retirou-se do território. No mesmo dia, os sionistas, os judeus, declaram a formação do Estado de Israel. Rapidamente, os Estados Unidos da América reconheceram o Estado, a União Soviética também, horas depois, reconheceu o Estado. Criou-se o Estado de
Israel. Então, Sem que nunca se tivesse criado o Estado o Estado da Palestina não foi criado. Não foi criado, tanto mais que a transição de poder nem foi como devia ter sido feita. A Grã-Bretanha abandonou o território sem entregar, eventualmente, como devia ter sido para a formação dos dois Estados. Só criou-se o Estado de Israel. No dia 14. No dia 15, começa o conflito israelo-árabe. No sentido de quem? Forças dos exércitos de 5 países árabes, estou a falar de Iraque, da Transjordânia, da Síria, do Líbano, falta-me um outro aqui que não me vem à mente, invadem o recém-criado Estado de Israel, que era para anular a declaração do Estado de Israel. Só que o Estado de Israel tinha se preparado de tal forma e tinha apoio de tal forma que venceu. E a partir dali começamos a falar do conflito israelo-árabe. E no conflito israelo-árabe temos vamos dizer, 4 grandes marcos, que são as guerras israelo-árabes. Estamos a falar de quê? Quando eu digo começa naquele dia, no sentido de quê? É conflito entre o Estado de Israel, que ainda antes não existia, mas passou a existir no dia 14, então no dia 15 começa o conflito, daí chamar o conflito israelo-árabe a partir daquele momento. Há 4 guerras. Esta é a primeira, os judeus chamam de Guerra de Independência de Israel. Depois temos a Guerra de 52 entre o Egito e Israel. Na verdade, esta é uma guerra mais da França e a Grã-Bretanha contra o Egito, mas que levaram Israel para tentar legitimar a guerra. Temos a Guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, e temos a Guerra chamada de Yom Kippur de 1973. A confusão com os palestinianos, quer dizer, nessas guerras todas, aparentemente, os Estados Árabes estão a defender os interesses dos palestinianos, mas uma leitura atenta, vamos notar que não defende muito bem os direitos dos palestinianos, porque já na Primeira Guerra, o Egito ocupou uma parte da Palestina, a Jordânia ocupou uma parte da Palestina, Israel ocupou outra parte da remanescente Palestina. Mas em 67, acontece uma situação interessante que leva a haver maior concentração no conflito israelo-palestiniano, que é este que está a levar a estes problemas, que estão a levar a reações internacionais sobre os colonatos ou os assentamentos. O que acontece em 67? Israel ocupa o resto da Palestina, que estava com a Jordânia, que estava com o Egito. Estou a falar da faixa de Gaza, que estava com o Egito, que tinha ocupado o Egito em 48, 49. Estou a falar da Cisjordânia, que tinha sido ocupada pela Jordânia em 48, 49. Israel ocupa também esses territórios. Mas esses territórios são os territórios que, à luz da declaração, vamos lá, de 1947, a resolução 181, devia se formar o Estado de Israel. A partir daqui, renasce o movimento nacional palestiniano, ganha maior fulgor, porque, diferentemente do antes, que a Cisjordânia e a faixa de Gaza estavam ocupadas por árabes, para todos os efeitos estão entre irmãos, agora já não estão com os irmãos árabes, estão com Israel. E é daqui que começamos a falar mais do conflito israelo-palestiniano, não necessariamente o conflito israelo-árabe. Ou seja, os árabes que no início do conflito estavam do lado da Palestina, claramente, hoje a situação não é tão óbvia como era. Não é tão óbvia, tanto mais é que desde 78, 79, começamos a encontrar alguns países árabes que começam a assinar acordos de paz com Israel. O primeiro foi o Egito, que que assinou os acordos de Camp David, um acordo de paz com Israel, e isto valeu até a vida do presidente egípcio Anwar Sadat, que foi assassinado exatamente por ter sido considerado traidor, por ter assinado um acordo de paz com o inimigo dos árabes. Hoje, passados esses anos todos e considerando toda a história do conflito, não só entre Israel e os árabes, em algum tempo e agora, muito especificamente entre a Palestina, temos ou não um Estado palestiniano? Não temos Estado palestiniano. Não temos Estado palestiniano. As tentativas já vêm de muito tempo, até tentativa de declaração do Estado palestiniano, mas não temos Estado palestiniano por quê? Porque os territórios continuam a ser ocupados. Eu dizia, Israel ocupou os territórios em 1967. Houve várias tentativas de negociações. A primeira vez que houve negociações entre Israel e uma delegação palestina especificamente, porque nas outras tentativas era Israel
com uma delegação dos árabes, de algum país árabe em que podia incluir alguns palestinianos, foi no chamado acordo, em 1993, o acordo de Oslo. Foi a primeira vez que reuniram-se palestinianos e israelitas. E ali, Israel comprometeu-se a devolver território. Dividiu-se aquilo em zona A, B e C. A devolver território. Qual é o território que devolveu? Devolveu a faixa de Gaza, mas continua a manter o controle da Cisjordânia, e é o grande problema que existe hoje, porque enquanto o território da Cisjordânia supostamente devia ser para a formação do Estado de Israel, Israel, com suas razões, que é a questão de segurança por causa dos atentados terroristas, dos atentados considerados terroristas que vêm dos territórios palestinianos, principalmente da Cisjordânia ou também da faixa de Gaza, tem tentado, vamos lá dizer, aumentar o seu território. E agora o que é que está a acontecer? Está a anexar território que deve se formar o Estado palestiniano, construindo colonatos, construindo assentamentos, criando machambas, construindo infraestruturas para israelitas. E isto, à medida que Israel vai anexando o território onde se deve formar o Estado palestiniano, o sonho dos palestinianos de formar o Estado vai ficando cada vez mais longe. E ao nível das Nações Unidas, muitos países, por acaso, reconhecem a necessidade de os palestinianos terem um Estado soberano. Mas o grande problema é o Conselho de Segurança. E é um ator especificamente que está mais do lado de Israel e não necessariamente da resolução do problema. É uma espécie de um apoiante incondicional, um apoiante natural do Estado de Israel, de tal modo que, a maior parte das vezes, qualquer resolução que pretenda condenar as ações do Estado de Israel, que muitas vezes são consideradas de crimes, etc., etc., quando chega uma resolução ao nível das Nações Unidas para condenar o comportamento de Israel no território da Cisjordânia ou na faixa de Gaza, este país que são os Estados Unidos da América, vetam. De tal modo que há muitos autores que dizem que o Estado palestiniano só não surge por causa da falta de vontade dos Estados Unidos da América, que acabam assumindo um papel duplo, um papel dúbio. Por um lado, nas teorias de análise de conflitos, eles querem apresentar-se como a terceira parte. A terceira parte, o que é na análise de conflitos? A terceira parte é aquele ator que aparece para ajudar as duas partes beligerantes a chegar a um acordo negociado. Os Estados Unidos, no caso palestiniano, Os Estados Unidos, no caso da Palestina, não conseguem fazer isso, porque enquanto tenta fazer isso, por outro lado, é grande amigo de Israel. Aliás, isso vemos está acontecendo com a governação de Donald Trump, ao reconhecer, por exemplo, Jerusalém como capital de Israel, é daquelas coisas que os antecessores dele sempre evitaram fazer, porque Jerusalém é um dos maiores problemas dos grandes problemas que existem. Ou é um local de convergência para os dois territórios. Exatamente, é que os lugares mais sagrados andam por ali, quer dizer, os dois países querem Jerusalém como sua capital. Israel quer Jerusalém como sua capital, os árabes palestinianos querem Jerusalém como capital do seu futuro Estado, de tal forma que as Nações Unidas haviam decidido colocar esta cidade como sob a administração internacional, que não pode estar nem com Israel, nem com o futuro Estado da Palestina. Muito obrigado, Dr. Murazek. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltaremos para continuar a analisar esta questão israelo-palestiniana e também as eleições sírias. Voltamos até já. Voltamos ao Política Internacional numa segunda parte onde continuaremos a analisar o conflito israelo-palestiniano numa semana ou nas semanas em que Israel continuou a fazer anexações ou pelo menos a demonstrar interesse em continuar a fazer colonatos e a ocupar espaços palestinianos. Dr. Murazek, há uma solidariedade internacional bastante forte. Claramente que não se revê nas decisões do Conselho de Segurança relativamente à situação da Palestina, e a questão que lhe coloco é que, passados quase 60 anos desde a criação do Estado de Israel, existe a possibilidade de criação do Estado palestiniano, principalmente se considerarmos que Israel, nos últimos anos, tem estado a fazer grande lobby para ter o maior reconhecimento
internacional como Estado. Segundo, tem estado a criar muito mais colonatos do que em anos anteriores. E terceiro, temos um governo norte-americano, que é um dos mais fortes, que é o seu aliado natural e que neste momento, à semelhança de outros países, até como o Brasil, acabaram reconhecendo o território de Jerusalém como parte da capital de Israel. Como especialista, o que é que nós podemos esperar deste conflito? Não necessariamente conflito, mas qual é a possibilidade real de criação de um Estado de Palestina? Bom, a criação do Estado da Palestina, olhando para o passado, continua a ser uma miragem. Continua a ser uma miragem porque, à medida que o tempo vai passando, o Estado de Israel, que já é reconhecido internacionalmente e por aí em diante, vai consolidando cada vez mais a ocupação ou anexação dos territórios onde supostamente devia ser criado o Estado da Palestina. E, aliás, o processo de paz de Oslo, que começou com a assinatura de Oslo, que acabou fracassando este processo, assinou-se em 1993, e depois continuaram as negociações em 95 com o Oslo II. Depois houve Hebron, o IRIV, um conjunto de tentativas de resolução deste problema, até a sua morte, vamos assim dizer, do processo de paz de Oslo, no início do século XX, penso que foi na declaração de Taba, ou já não me lembro bem em que momento é que de facto morreu o Acordo de Oslo. O que nós temos notado com as tentativas de resolução do conflito, na verdade, o que aconteceu é que Yasser Arafat, na altura, em 93, quando negociou com Israel, foi avisado. Os seus críticos disseram: não assinam o acordo, não negociam com Israel nesses termos, porque o que vai acontecer... Quais eram os termos que estavam ou que eram problemáticos em 1993? O que é que aconteceu em 93, na verdade, no acordo do Oslo? Houve um acordo que dizia, quer dizer, em 93, o reconhecimento mútuo entre as duas partes, claro, e depois houve transferência de algumas competências que têm a ver com a questão da saúde, educação, para os palestinianos. E, então, eu dizia que houve três zonas que foram criadas: a zona A, a zona B e a zona C. A zona A de 3%, a zona B de, penso, 24%, e depois a outra de 73%, as contas não me falham aqui. Numa das zonas, haveria uma devolução completa, na zona A, a menor zona, haveria logo a devolução para os palestinianos, para serem a gerir, mas com alguma supervisão de Israel. Na zona B, haveria um controlo conjunto, e depois na zona C, que era a maior parte do território. Mas nesta divisão, o que se avisava é o seguinte: é que ao assinar o acordo, o que é que vai acontecer? Vai se tornar os territórios palestinianos em ilhas dentro do seu próprio Estado. Porque o acordo, o que é que fez? Alguns dizem legitimou a colonização israelita da Palestina. É uma espécie de legalizou a ocupação e colonização israelita da Palestina. Entretanto, os territórios palestinianos, aquelas partes que estão sob controle dos palestinianos, não têm uma contiguidade geográfica. Por exemplo, Se a zona A poderia estar num território... São vários territórios, são várias cidades que estão em diferentes zonas, só que para um palestiniano sair, é um exemplo, sair daqui de Maputo, ir para Marraquene, que tudo é parte do seu território, antes de chegar no Marraquene vai encontrar um controlo que é controlado por Israel. Tu não tens como passar dali sem justificar exatamente porque é que estás aí para o outro lado. Então, os territórios palestinianos acabaram sendo colocados em uma espécie de pequenas ilhas dentro do seu próprio território, que devia ser formado o tal Estado. E, de facto, foi avisado na altura, mas Yasser Arafat, no seu otimismo, acreditava que não, isto aqui é uma questão passageira, eventualmente Israel vai devolver aos outros territórios. O fato é que nunca aconteceu. E Israel tem usado uma justificação muito forte. Por causa dos problemas que existem entre os palestinianos, diferentes grupos. Por exemplo, existe Al-Fatah, que é um pouco mais moderada, mas existe o famoso Hamas. O Hamas não quer conversa com Israel.
ameaça a sobrevivência de Israel. Diz que quer criar um Estado, vamos assim dizer, islâmico dentro de toda a Palestina. Isso tem sido um bom trunfo para Israel continuar com a sua política, vamos assim dizer, agressiva, e há de ser justificado se olharmos para a questão dos ataques, dos roquetes que são lançados a partir dos territórios palestinos. Então, eu penso que a formação do Estado palestiniano continua a ser uma miragem, primeiro por causa desta questão da questão da segurança. O Israel quer garantir de que este Estado, a surgir, não vai constituir uma ameaça à sua sobrevivência. Israel não se opõe necessariamente à criação do Estado, opõe-se à criação de um Estado que possa ameaçar a sua sobrevivência. É difícil diferenciar, quer dizer, encontrar linha ali, limite entre se opõe ou não. O fato é que a justificação de Israel é uma questão de segurança, é uma questão de sobrevivência, olhando para as guerras que já foi sofrendo. E, aliás, quando faz esta coisa de ir ocupando o território, ir anexando os territórios de coisa, como chama? De palestinianos, até não só palestinianos, agora já se fala de querer anexar o território sírio, estamos a falar dos Montes Golã. Qual é a intenção? É que os ataques devem ser contra o seu território devem ser realizados o mais longe possível. É por isso mesmo até que, não me lembro o ano que começou, Israel já tinha começado a construir um muro enorme, gigantesco, que é para separar. O grande problema deste muro, que até foi condenado, até o Tribunal Internacional, acho que o Tribunal Penal acabou tomando a decisão que este muro é ilegal, não deve ser construído, é que o muro não está a ser construído exatamente no limite onde tinha sido acordado que ali onde devia estar a fronteira entre os dois Estados. Entrou mais para o território da Palestina para construir este muro. E depois, quando tu tens um país como os Estados Unidos por detrás de ti, que te apoia em todos os momentos, mesmo quando todo mundo condena, repara que a maior parte dos países no mundo reconhece a Palestina como um Estado. Mas para ser Estado mesmo, já que é Estado reconhecido internacionalmente, é preciso passar do Conselho de Segurança. E não tem sido possível. Aliás, as tentativas da Palestina tornar-se membro de pleno direito nas Nações Unidas não têm logrado sucesso exatamente porque os Estados Unidos estão do lado de Israel. Mesmo agora, na altura da presidência de Obama, que parecia que estava interessado em resolver a questão, que ia ficar do lado dos palestinianos, e até havia grande animosidade entre o presidente norte-americano Barack Obama e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Mesmo nesse período em que pareciam esses dois estar de costas voltadas, quando houve momento de votar contra Israel, e todo mundo quase votava contra Israel, os Estados Unidos sempre estiveram do lado, tiveram seu apoio, a exceção de uma única vez. Então, continua a ser uma miragem. É difícil prever daqui a quanto tempo vai ser criado. O máximo que podemos fazer é naquela campanha de solidariedade por aí em diante, mas o fato é que, tanto do lado dos palestinianos como do lado de Israel, tem motivos fortes para continuar a haver a violência que tem sido característica das relações entre estes dois países. Doutor, esta é uma última questão e tem a ver mesmo com o acordo de Oslo, que foi o acordo em que quase que as duas partes entraram em acordo. Logo do início da crise israelo-árabe e depois palestiniana, houve sempre esta intenção de eventualmente criar-se um Estado federado. E hoje, considerando estes espaços territoriais que existem dentro de um suposto Estado, espaço Israel, qual é a possibilidade, se considerarmos que não existe uma possibilidade real, tangível de criar um Estado palestiniano, qual é a possibilidade de existirem Estados federados controlados por grupos como a Hamas, eventualmente Al-Fatah, mas que estejam num território israelita, que até já tem uma grande experiência de defesa e eventualmente ter esta coabitação. Principalmente se considerarmos que quase todos os países árabes já têm relações diplomáticas, já têm relações com Israel, alguns dos quais até já têm acordos, e parece que a Palestina, quanto mais o tempo passa, sente-se mais isolado dentro da sua área, apesar da enorme solidariedade internacional que continua a ter. Este cenário devia ter ocorrido na altura, porque houve essas soluções, como eu dizia,
O nosso tempo não permite falar de cada uma das soluções que foi proposta ao longo do tempo, mesmo durante o mandato britânico sobre a Palestina. Houve propostas de criação desta questão de um único Estado federado, 2 Estados federados, um Estado federal, que vai ser governado pelas 2 comunidades ou pelos 2 povos árabes e judeus, depois 2 Estados federados, um dos árabes e dos judeus. O fato é que nenhuma das partes aceitou esta solução. Nunca foi aceita no passado. E hoje, com as mágoas que já foram criadas, com a rivalidade, os conflitos, as matanças que já ocorreram entre estes 2 povos, não consigo ver uma possibilidade real de virem a aceitar a coabitação dentro de um mesmo Estado, chamam um Estado federal. Penso que é pouco provável. Ou seja, nem um Estado federado, nem um Estado palestiniano. Israel existe como Estado e não acredito que venha a aceitar. E repare, o Estado de Israel, estas ações todas, não é só por causa da Palestina como tal. É que o Estado de Israel está numa zona em que tem hostilidade de todos os lados. Em um país, quer dizer, os judeus são uma minoria no Médio Oriente, numa zona em que está rodeada de árabes. Então, Israel vai querer sempre ocupar mais território para garantir essa segurança, porque em relações internacionais, sim, hoje somos amigos, mas amanhã podem acontecer guerras. Então, Israel sempre procurar se defender, e se a estratégia para se defender é ocupar, aliás, uma das razões, eventualmente, que faz com que os israelitas, porque há uma corrente mais radical em Israel que diz a Palestina é toda nossa. Foi-nos prometida por Deus, a Palestina toda é nossa. E mais, nós já cedemos parte da Palestina. Quando é que cedemos parte da Palestina? Quando a Grã-Bretanha, depois da Primeira Guerra Mundial, criou a Transjordânia. Porque a Transjordânia vem da divisão da Palestina. Era tudo Palestina, tirou-se parte da Palestina e criou-se a Transjordânia, hoje Jordânia. Então, há umas correntes mais radicais em Israel que dizem não queremos conversa com os palestinianos. É por isso, muitas vezes, que os governos de Israel, para já em Israel não há governo que consegue, quer dizer, não há partido político que consegue formar uma maioria parlamentar que o permita formar governo sozinho. São governos de coligação. E em Israel tem os pequenos partidos que entram nas coligações têm muito poder. Por quê? Quando um partido ganha, seja o Kadima, seja esses são os mais famosos, nem o Kadima, os outros estão-me a fugir agora os outros partidos. Quando um partido ganha as eleições, precisa sempre de fazer uma coligação com algum partido pequeno ou alguns partidos pequenos para poder governar, porque Israel é parlamentar, no sentido que o governo vem diretamente do parlamento. O primeiro-ministro e todos são eleitos pelo parlamento. Então, quando chega um governo, muitas vezes, que tem, vamos dizer, vontade, entre aspas, genuína, de negociar com os palestinianos, o que é que acontece? Um dos grupos que não quer conversa com os palestinianos diz: eu retiro-me da coligação. Imediatamente o governo cai. Se olhar para a história de Israel, há de ver que muitas vezes os governos caem exatamente por causa do problema com os palestinianos, entre quem quer negociar e quem não quer. Então, há um lobby muito forte que diz a Palestina é toda nossa. Então, quando encontramos um primeiro-ministro como Netanyahu, que não quer conversa e quer continuar eu considero como daquele grupo que considera que a Palestina é um território dos judeus e, por isso, é legítimo não negociar com os árabes. Se pudermos expulsar mais árabes para estarem longe, para irem ficar nos outros países árabes, melhor. Daí o problema dos refugiados, porque, pelo direito internacional, quando há uma guerra, as pessoas normalmente fogem das suas casas, deslocados dentro do território, outros vão para fora do território, vão se esconder em outros países. Mas quando termina a guerra, é natural e normal que as pessoas retornem às suas casas. Israel nunca permitiu que os árabes que fugiram das suas casas em 1948 retornassem às casas. E daí que outro grande problema da confusão entre os dois é a questão dos refugiados. O que fazer com os refugiados ou descendentes de refugiados que abandonaram as suas casas? Então, não há possibilidade reais. Não há uma solução à vista para o problema Israel. Não consigo visualizar, principalmente quando encontras em coisa me chama, em Tel Aviv o senhor Netanyahu e em Washington o senhor Donald Trump.
Um outro país vizinho da própria Palestina e também de Israel é a Síria, que está em conflito desde 2011 e que há cerca de uma semana foi a eleições legislativas num contexto daquilo que nós já conhecemos, onde existem áreas extremamente conflituosas, onde existe um grande nível de violência. E a questão que eu queria saber, qual é a análise que faz primeiro do nível de conflito que a Síria começou a conhecer agora, nos últimos anos, e desta decisão de Bashar al-Assad de, contra todas as expectativas, organizar as eleições agora em 2019 e perspectivar eleições presidenciais para 2021. Bom, sobre o conflito, o que nós podemos dizer? É um daqueles paradoxos nas relações internacionais, porque tudo isto começa com as revoltas populares no mundo árabe, designadas de Primavera Árabe, que iniciaram em 2010 na Tunísia, quando um jovem recém-formado autoimolou-se porque sentiu-se humilhado pela polícia que tinha arrancado, fala-se de frutas que ele vendia, e isso levantou uma fúria tal que, começando da Tunísia, arrastou-se para o Egito, para a Líbia, em vários países, incluindo a Síria. O que é interessante é que a coisa que surge na Tunísia arrasta-se para a Líbia e para o Egito. No caso da Líbia, rapidamente houve uma intervenção das potências ocidentais para remover Gaddafi do poder. O problema é o mesmo. O povo está a revoltar-se contra regimes considerados autoritários. Quando se tratou da Líbia, houve rapidamente intervenção. No caso do Egito, ficaram mudos. Ninguém quis fazer nada no caso do Egito. No caso da Síria, quer-se intervenção, mas um dos fortes diz que não, aqui não há intervenção. O resultado qual foi? É a confusão que nós vimos na Síria, em que as potências do sistema internacional estão divididas. Uns apoiam a oposição, e que muitas vezes a oposição até tem grupos terroristas e tudo mais, que é para remover Assad, Bashar al-Assad do poder, e a Rússia diz que não, Bashar al-Assad deve permanecer. E a Síria entrou na confusão entrou no caos que entrou. Digo paradoxo por quê? Porque há dois pesos e duas medidas. Quer dizer, quando é um caso, parece haver consenso de que deve haver intervenção, quando há outro, mas tem a ver com as relações que cada uma dessas grandes potências tem com os diferentes países. Agora, a realização de eleições. É normal e natural que Bashar al-Assad faça as eleições porque ele quer mostrar que controla o país. Mas as áreas onde as eleições vão decorrer são áreas controladas apenas... Obviamente. Não há como o Bashar al-Assad fazer eleições numa área que está a ser controlada pela oposição. É uma questão natural. Ele tem que fazer essas eleições para mostrar ao mundo que o país funciona. A ideia é essa. Primeiro, mostrar ao mundo que ele está a ganhar a batalha que tem sido travada pelos grupos que são apoiados muito por países ocidentais contra a sua administração. Então está a mostrar que a intenção é esta, é mostrar que eu é que mando aqui na Síria. Aliás, não nos esqueçamos que nos últimos tempos Bashar al-Assad recuperou importantes territórios que tinham sido ocupados pela oposição. Fala-se por aí de já estar a controlar cerca de 70% a 80% do território que já tinha sido ocupado pelos grupos da oposição. E as eleições na Síria nunca pararam. Desde 2001 foram acontecendo eleições. Se me remitrai, aconteceram por aí umas no mínimo três eleições. Apesar de estar em confusão, o Bashar al-Assad sempre tentou mostrar a ideia de haver normalidade no país, a ideia de não haver um vácuo do poder no país. Então, não é de admirar que essas eleições sejam realizadas, porque ele tem que mostrar a ideia de que na Síria são feitas eleições de 4 em 4 anos. Então, há o respeito das regras democráticas de eleições, tem que haver alternância. Agora, vamos questionar até que ponto essas eleições são livres, justas e transparentes. Bom, isso é matéria para outra conversa, porque esta coisa de livres, justas e transparentes muitas vezes é em função dos interesses de quem é que quer avaliar como livres, justas e transparentes, porque é um caso que eu me lembro e nunca me esqueço, que é da Palestina. Quando realizaram eleições em 2006, pela primeira vez nos territórios palestinos considerados livres, justas e transparentes, o povo o que fez? Votou no Hamas. Só quando vota no Hamas,
aqueles países que mais defendem a ideia de liberdade, a ideia de justiça, de transparência nas eleições, foram os primeiros a condenar o resultado, foram os primeiros a condenar o povo palestiniano por ter escolhido Hamas. Quer dizer, elas são livres, justas e transparentes só quando nos favorece, quer dizer, quando nos interessa quem é que vai ser eleito. Quando já não é aquele que nós queremos que seja eleito, já não. De tal forma que os palestinianos foram punidos, houve sanções, houve congelamento de fundos que recebem os palestinianos. Então, o que eu noto, o que eu vejo na Síria com Bashar al-Assad é a tentativa ou a vontade de mostrar que há normalidade, tudo está ocorrendo numa boa e que as coisas estão a funcionar. Os processos políticos no país estão a funcionar. É claro, a oposição vai condenar, a comunidade internacional, aquela que quer que Bashar al-Assad saia do poder, vai condenar. Daí esses murmúrios todos que vamos ouvindo no sistema internacional. O fato é que Assad, nesse momento pelo menos, graças ao apoio que tem recebido da Rússia, do Irão, tem conseguido manter-se no poder. Muito obrigado, Dr. Mrazek. Termina assim o nosso Política Internacional, numa semana em que analisamos a situação de tensão entre Israel e Palestina e também a realização das eleições sírias, que será um tema que continuaremos a acompanhar quando os primeiros resultados começarem a sair. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer à Universidade Joaquim Chissano, que nos cede o espaço onde gravamos o Política Internacional. Voltamos daqui a 7 dias.